Como começar a programar? E aí, você vai responder? Vai começar direto com a pergunta? É? Não vai dar oi? Como aprender a programar? Não sei o que falar. Eu sempre recebo aqui e nas minhas redes sociais perguntas relacionadas à programação, à carreira de tecnologia. Então, eu selecionei algumas delas, as mais repetidas, pra gente responder hoje nesse vídeo. Como começar a programar? Eu acho que a programação, como qualquer outra habilidade, é uma coisa que precisa de prática. Tem aquela teoria de que tu precisa de 10.000 horas para desenvolver uma habilidade, para ficar bom. Não necessariamente você precisa aplicar 10.000 horas, né? Mas eu acho que a ideia, a essência, é verdadeira, né? Sim. Você precisa de muita prática. Qualquer coisa que tu dedique horas, dedique tempo, dedique repetições, que não tem nada que não melhore tu se aplicando mais, né? Mas aí eu acho que tem várias formas de começar a programar, né? Cada pessoa vai ter um jeito. Eu acho que é uma coisa bem única e eu acho que as pessoas têm que parar de se preocupar da forma perfeita de começar a programar, né? Isso que eu ia falar. Então eu acho que essa pergunta vem muito disso. Não, eu já quero ir para o caminho perfeito. É, o caminho certo. Só que não tem como ninguém saber. Talvez se a pessoa tá ali num processo de mentoria contigo e te conhece muito bem, talvez ela consiga te guiar um pouco melhor. Então a gente pode tentar responder com base de também maneiras gerais, funcionou, do que funcionou pra gente, né? Pra gente. Mas eu acho que assim, para o primeiro perfil que me vem à mente é uma pessoa mais nova que tá saindo do ensino médio, ainda se chama ensino médio? Nossa senhora, tá velho? Será? Não sei também. Enfim. Mas eu acho que tem muitas pessoas que me mandam mensagem que estão em transição de carreira também, que querem transicionar para essa acho que os dois perfis principais, né? Uma pessoa aí que a gente vai imaginar que é um pouco mais nova, para esse tipo de pessoa, eu acho que se tiver condições de fazer uma faculdade, eu acho interessante. Assim, eu fiz uma faculdade, eu fiz análise e desenvolvimento de sistema, que na verdade é um curso tecnólogo, foi de 3 anos, que ele é um curso um pouco mais prático. Se eu fosse mais novo e fosse começar a carreira de novo, eu ia tentar uma coisa mais, uma ciência da computação, uma coisa... com mais embasamento. E mais na base mesmo. Assim, eu não tive essa experiência de estudar um curso cabeçudo desses, com muita matemática e muita coisa mais de base, assim. Mas eu acho que seria uma experiência muito boa para gerar essa base mesmo até mesmo de aprender essas coisas difíceis, entre aspas, aí, né? Então, assim, eu acho que a faculdade é até um ponto que às vezes as pessoas falam que é polêmico, enfim. Eu também, tipo, quando eu era mais novo, eu achava que vou fazer aqui pelo diploma, mas eu já não vou aprender nada. Muita coisa do que eu tô vendo, principalmente como era um curso tecnólogo, eu achava, muitas dessas coisas eu já consigo na internet e tudo mais. Mas mesmo sendo um tecnólogo, eu acho que se tu souber aproveitar, né? Exatamente. É que eu acho que é importante já ir com esse mindset. Não, vai ter coisas aqui que talvez eu acho que eu não vá usar na prática, mas que vai ser importante para, por exemplo, a minha habilidade de resolver problemas. Ou até, sei lá, a minha autoconfiança de que eu consigo pegar uma coisa nova e aprender. Então, eu acho que tem vários benefícios. Fora a questão do network, de tu estar com outras pessoas, né? Essa jornada de aprendizado, quando tu aprende por conta própria, é bem sozinha, bem... Então essa parte, uma faculdade, assim, um curso superior, eu acho que quem tem essa possibilidade gera uma base muito boa, principalmente se a pessoa vai com essa cabeça de que não, isso aqui vai ser importante para mim, o que é muito difícil quando a gente... normalmente, até essa semana teve uma conversa sobre isso no Discord da Code, principalmente as pessoas mais velhas com mais experiências falaram isso também. Na época eu não dei muito valor, mas hoje eu ia
me dedicar mais, eu ia ter Aproveitar uma outra melhor. visão, né? Aproveitar melhor. Talvez muita coisa não vai ser exatamente o que eu vou fazer no dia a dia, principalmente dependendo da área que tu for seguir, mas vai ser Vai te muito dar uma boa importante, né? base. E já para quem é Um outro mais perfil, velho, né? um outro perfil. Eu comecei um pouquinho mais velho, se eu não me engano, eu tinha o Não, quê? tu era não. Um pouquinho mais velho. Mas é que as pessoas começam, tipo, com 16, 17 anos, já estão entrando na Tu tinha, faculdade. sei lá, 21, 22? Uns 22. Claro, não era super velho, mas, enfim. Nós somos novos ainda. Eu comecei com 28, 29. O que tu diria para essas pessoas? Eu comecei direto com a prática, né? Direto fazendo cursos e tutoriais de coisas práticas. E depois eu senti bastante falta de realmente entender os conceitos básicos, assim, que as pessoas sempre falam. Começa pela base, lógica de programação, estrutura de dados, algoritmos. Começar pela prática pode ser uma vantagem. Que às vezes a pessoa que não é da área, nunca viu, às vezes ela começa com uma coisa mais prática, fazendo ali um tutorial, um curso mais mão na massa. Mais mão na massa, às vezes dá essa... talvez se tu não saiba direito se é isso que tu quer, seja uma boa forma de começar, né? Isso. Procurar algum curso que... Já vai te dar uma visão melhor do dia a dia ali, um pouco mais do que tu vai ver na prática, e tu já vê as coisas acontecendo de uma forma mais visual, assim, é mais instigante, assim, né? Mais, talvez motive mais, porque essa outra parte que a gente fica falando, que todo mundo fala da base, são coisas mais abstratas, mais técnicas, normalmente, que tu não tem essa visão, essa coisa visual de tu abre o navegador e já tá funcionando e clica no botão, que é o que a gente vê mais quando como usuário, né? A gente vê as coisas ali, a gente vê o front-end, né? A gente vê as telas e a gente meio que acha que é isso, né? Isso que é programar, né? Tu vai criar aquelas telas, mas tem muita coisa por trás, né? Mas talvez esse tipo de curso de forma de aprender ajude esse primeiro start, contato, né? Quando eu comecei mesmo, eu lembro que você tentou me ensinar orientação a objetos. Que tu já tinha visto um pouco o básico de lógica de programação, condicionais ali, mas era muito difícil de fazer sentido em todas essas coisas para mim. Sim. Então eu decidi, não, eu vou procurar curso e vou tentar aprender da minha forma. O Marcelo não me ensinou muito, assim, né? Não teve... mais tirar dúvidas. Né? Então eu procurei cursos e comecei a tentar fazer essas coisas mais práticas. Eu acho que tem esse benefício de ser mais instigante, como eu falei, de tu ver as coisas acontecendo mais rápido ali, mais visual mesmo, né? De tu ver tela. Mas aí a gente tem que cuidar para não cair nessa armadilha de tipo, então eu tô fazendo essas telas, então eu já sei programar e a gente vai acabar... achar que é só isso, né? A gente vai acabar se frustrando e aí vem a questão da síndrome do impostor e tudo mais. Quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente vê que a programação é muito mais sobre resolver problemas do que criar telas, né? Assim, existem com certeza tarefas que é só criar a tela, mas existem as outras tarefas que tu tem que resolver um problema e daí essa tua habilidade mesmo de conseguir pensar de uma forma mais abstrata, digamos assim, e tentar pensar em formas de resolver esse problema vai fazer falta. Não que a gente não possa ir tentar procurar uma vaga de emprego, porque se tu passar no processo seletivo, tu tem mérito para fazer o que aquela vaga te pediu, né? Mas não quer dizer, não pode perder isso de que não, eu ainda tenho muita coisa para aprender, né? Porque por mais que a gente não pareça que a gente não use no dia a dia quando a gente está criando tela, mas a gente saber como é que funciona a atribuição ali de valores para uma variável, como é que isso funciona, como é que a memória é alocada, tipo, que são coisas que a gente trabalhando numa linguagem de mais alto nível, um JavaScript, que a gente não tem que fazer esse controle manual de memória. Parece que não precisa que não precisa, mas ajuda muito e a gente entender como resolver os problemas, isso. Né? Eu não sei se a gente já falou sobre isso em algum vídeo, mas essa questão da intuição. Tem coisas que
que tem um momento que o teu cérebro só faz as coisas. E quando tu estuda essas coisas lá de Mais trás, complexas, de mais como que as coisas básicas. funcionam, talvez tu não tá ativamente pensando nisso, relembrando isso na hora de tu tá programando, mas de alguma forma o teu cérebro, ele tá trabalhando ali inconscientemente para te fazer ali resolver um problema de alguma outra forma, que se tu não tivesse estudado isso, se tu não entendesse como isso funciona, tu não teria essa capacidade ali do teu cérebro de te ajudar a resolver isso, né? Porque eu acho que entra essa questão da curiosidade, né? Que a gente tem que... Sim, um outro ponto, né? Porque essa questão dos cursos e tudo mais práticos, mais mão na massa, como a gente falou, eles têm muito essa questão, eu acho, da dopamina de tu ver as coisas acontecendo. Eu tô construindo, que é maravilhoso, mas eu tô entendendo como é que o React tá renderizando essas coisas, por que quando eu faço isso, acontece tal coisa, tipo, então eu acho que as duas coisas são importantes, essa questão de o prazer de construir, de ver a coisa funcionando, mas a gente tem que ter esse prazer de querer entender, né? Sim, essa curiosidade. A gente bem tem que ter esse importante. balanço das duas coisas, né? Tenha isso em mente, né? E tente, fez o curso, fez o projeto, fez a coisa prática, agora vai entender como que funciona, o que está acontecendo, eu acho... por que funcionou, né? E é bem difícil, né? É bem difícil a gente criar esse gosto por saber como funcionam as coisas e por testar e brincar e criar projetinhos que não vai levar a nada, que é só para te entender, né? É meio difícil, realmente. Eu sei que é difícil, mas eu acho que é importante a pessoa já pensar sobre isso, já saber isso e tentar encaixar aí na forma que você vai aprender, né? Mas assim, só para concluir, adicionar mais nessa questão dos cursos, eu fiz um que na verdade no começo ele chama Rails Tutorial, quando eu estava começando a querer aprender Rails, porque ele te dá um caminho ali, um passo a passo do que tu tem que aprender ali para entender Rails. Então eu acho que esse norte também que os cursos dão, assim, é bem importante, né? Para mim, aprender Rails em si foi bastante importante ter esse passo a passo, né? Enfim, tudo tem prós e contras, né? Por isso que a gente falou que vai depender muito de cada pessoa, né? Desculpa que não tem uma resposta exata, mas eu sou sênior, então eu tenho que falar depende. Faz parte do contrato. Qualquer coisa que tu pergunta para um sênior, depende. Então, é isso. E aproveitando que a gente está falando de curso, então, essa é uma outra pergunta que eu recebo bastante por aqui. Quais cursos eu indico? Qual plataforma eu indico para começar a aprender a programar? Eu fiquei 1 ano estudando por conta própria e nesse 1 ano eu fiz muitos cursos gratuitos no YouTube. Teve esse que o Marcelo falou, do Rails Tutorials, teve alguns outros. E aí foi assim que eu entrei, na verdade, no mercado de trabalho, mas quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro investimento foi em um curso, que foi a plataforma da Rocket City. Era React, porque era com que eu comecei a trabalhar, e era Node também. E eu estou muito feliz em anunciar que a Rocket City agora é uma parceira oficial deste canal. E eu fiquei realmente feliz quando eles entraram em contato comigo, porque é uma plataforma que eu realmente conheço, que eu realmente usei, né? Todo esse meu primeiro ano trabalhando, eu fiz vários dos cursos deles, e mesmo antes de começar a trabalhar, eles sempre faziam os eventos gratuitos. Gratuitos, né? As lives. E eu sempre acompanhava. Além de oferecer conteúdos estruturados para todos os níveis, do iniciante ao avançado, na Rocket City os conteúdos são sempre atualizados com o que há de mais relevante no mercado. Com um único investimento, você garante acesso a toda a plataforma e as formações da Rocket City, e as aulas são 100% online e gravadas. Todo o conteúdo já está liberado na plataforma, mas você também vai ter acesso a novas aulas, a lançamentos e atualizações enquanto seu acesso estiver ativo. E se você estiver assistindo isso em novembro, a Rocket City está com os maiores descontos do ano, para você que quer iniciar na carreira de tecnologia ou evoluir na programação. E usando o meu cupom, você ainda tem mais desconto. As informações estão aqui na descrição do vídeo. E eu também vou fazer alguns dos cursos deles, eu já vi que eles têm um de Go agora, então vai ter mais
conteúdo sobre esses cursos por aqui a partir de agora. Mas eu queria ressaltar também que eu não vou ser a pessoa aqui que vai defender que você precisa investir em um curso pago se você está começando, né? Porque eu comecei com cursos gratuitos. Para mim, fez muita diferença esse investimento, porque eu aprendo muito melhor quando eu tenho uma estrutura para seguir. Por exemplo, no meu começo, acho que até um ponto que a gente pode falar agora sobre os erros que a gente cometeu, eu cometi muito esse erro de ficar pulando de curso em curso e preso no tutorial hell que as pessoas chamam, né? Então eu fazia um tutorial atrás do outro, um tutorial. Um to-do list de React atrás do outro. E esse é um erro que muitas pessoas cometem, de ficar presa nisso. Os tutoriais são bons, sim, mas tem a questão de que você precisa fazer as coisas sozinho, né? Eu acho que esse balanço que a gente já falou o tutorial é muito de ver as coisas funcionando e a gente tem que ter muito a calma porque às vezes a gente quer fazer. Não, eu vou fazer os 7 tutoriais em uma semana e eu quero fazer rápido. Às vezes é melhor desacelerar, faz com mais calma, vai anotando ali, tá, aqui ele fez, o tutorial está dizendo para fazer isso, mas eu não entendi como é que isso aqui funciona. Vou anotar aqui para mim ir atrás disso e tentar pesquisar isso mais a fundo depois. Então, tentar desacelerar esse processo, né? Tentar deixar um pouco mais intencional mesmo, né? Pra gente tentar fazer esse equilíbrio que a gente falou da curiosidade com ali a construção e ver a coisa acontecendo. E pra você, qual foi o maior erro? Ou que gostaria de ter feito diferente ou faria diferente se você tivesse começar agora? Eu acho que eu já falei um pouco disso antes, que é ter dado mais valor enquanto eu estava fazendo faculdade, ter feito já com a cabeça muito mais com essa coisa da curiosidade, de aproveitar mais ali as cadeiras que eu tinha, que eu estava... As disciplinas, né? Não sei as se... disciplinas, eu estava... Não se fala cadeira em todos os lugares do Brasil. Não sei. Aqui a gente fala cadeira, mas na faculdade é disciplina, né? Enfim. E eu acho que eu estava ali fazendo um speedrun, eu quero terminar isso aqui o mais rápido possível. Eu tinha essa sensação de que eu já estava começando mais velho do que eu deveria. Então eu estava com essa sensação de que eu estava atrasado. Eu não aproveitei o quanto eu poderia ter aproveitado, assim. Tinha professores muito bons, assim, e eu não sinto que eu poderia ter aproveitado melhor. Então, o que eu consigo pensar agora, se você pensar, eu acho que é mais isso, assim. De tentar não ter pressa, o que é muito difícil nos dias de hoje, mas assim, pressa escutem aqui o velho. Não ter pressa e ter mais curiosidade, eu acho que seriam os 2 pontos que a gente poderia destacar mais, assim, né? E assim, aproveitando, a curiosidade é uma coisa que eu ainda estou desenvolvendo, que eu comecei há pouco tempo, na verdade, a pensar mais ativamente sobre isso, então assim, não fiquem frustrados, ou tipo, eu não tenho essa curiosidade. Tem gente que é uma coisa natural, eu quero saber como as coisas funcionam, mas tem gente que não é. Eu não era assim, eu era muito mais de ver as coisas funcionando, ainda sou. Hoje em dia eu tenho mais essa noção da criatividade, da curiosidade, e tenho tentado trabalhar nisso ativamente, assim, para me manter curioso e tentar entender as coisas, né? Eu também não tinha isso, eu me culpava e me cobrava muito, inclusive. Mas depois trabalhando, eu senti falta de entender, senti que e aí eu fui atrás, né? Mas senti que eu poderia realmente ter aproveitado mais, assim, se eu tivesse buscado entender mais as coisas. Mas a melhor hora de começar é agora, né? Agora. Eu acho que para quem também é curioso tá aqui conhecer o teu canal e não por outros motivos, né? E não é da área, eu acho que se tu tá procurando um hobby aí, quem sabe... Um hobby legal. Vamos... Como é que fala? Vamos popularizar a programação como hobby. Sim. Porque pode ser bem divertido, assim, né? Além de ser divertido, pode ser também uma boa habilidade, né? Tem toda essa questão de a gente estar envolto em tecnologia, tudo hoje tem tecnologia. Uma boa vantagem. Né? Às vezes tu tem um outro negócio, enfim, nada a ver, mas o fato de tu entender ali mais ou menos como as coisas funcionam, vão às vezes te dar alguma ideia para lançar
algum produto, para mudar alguma coisa na tua empresa. Tipo... Mas eu nem diria... também tem isso, mas eu diria a questão de resolução de problema também, né? Que a gente aplica isso muito na nossa vida, em coisas mais práticas, assim. Sim, eu não sei, porque, assim, a minha cabeça hoje é de programador, né? Já programo há anos, mas eu já vi muita gente dizendo que, assim, essa habilidade de resolver problemas ajuda muito nas outras áreas da vida, que hoje eu talvez não perceba, porque eu já penso dessa forma, né? Uma forma mais sistemática, assim. Uma forma de criar sistemas e tudo mais, que ajuda em outras áreas da vida, que às vezes para você que é de outra área, seria uma habilidade importante talvez ajudaria em outros aspectos da vida, né? Então, cabeça de programador. Cabeça de programador. É igual a Dory do... Né? Aí acho que uma outra pergunta também que a gente recebeu bastante é como se manter motivado, né? Tanto para quem tá começando, mas também quem já tá há bastante tempo na carreira. Eu até já falei sobre isso num outro vídeo, que eu passei por alguns anos até meio não estagnado, porque eu tive o privilégio, a sorte de, nos trabalhos que eu passei, sempre tinha projetos novos que eu tinha que aprender alguma coisa e consequentemente, eu estava evoluindo, mas com certeza eu poderia ter evoluído mais e mais rápido se eu tivesse mais dedicado, e eu estava muito mais só na hora do trabalho ali mesmo. Acomodado. Eu tava acomodado ali, coasting, que os gringos falam ali, eu tava... Enfim, eu não tava dedicando um tempo fora pra isso, porque eu acho que é isso mesmo, eu não tava me sentindo motivado com a programação, enfim, por diversas coisas. Teve a questão do livro Mastery, que tem essa questão de tu ser bom em alguma coisa, né? Isso que eu ia falar, a questão da motivação. Tu tem que ter um motivo, né? Claro, a gente passa por momentos que não tá tão motivada, mas a minha motivação é querer ser boa, né? Então, assim, vai ter várias coisas que vai te motivar. Eu acho que é muito importante tu ter vários pilares que te ajudem a te motivar. Não só uma coisa. Para quando um pilar não tá tão motivante assim, o outro ainda consegue te levar. Então, essa questão de ter a sensação de ser bom em alguma coisa, não que precise ser, eu sou o melhor programador do mundo. Não é isso, né? Mas, assim, tu ter essa sensação de que tu é bom em alguma coisa que tu tá evoluindo, né? É uma das coisas que pode te motivar. Então, assim, com o livro... Não sei como é que é em português. Maestria. Ele fala sobre isso e daí me fez pensar assim, né? Pô, eu fico querendo praticar, na época era só o CrossFit ainda, eu fico querendo, achando hobbies e coisas para fazer, porque é legal ser bom em alguma coisa, né? Mas na verdade a coisa que eu tenho mais chance de ser muito bom é a programação, que é a coisa que eu mais faço. Isso, porque é o meu trabalho, né? O caminho lógico seria esse, né? Então começou a me dar essa vontade, assim. E daí também nessa época eu acabei encontrando o canal do Primal Gen e ele fala sobre isso também. Ele tem um vídeo que ele fala sobre ser um bom programador é muito mais divertido. Na verdade, ele fala... Com certeza, eu gosto tanto do trabalho. Sim. Ser um programador competente é muito mais divertido, né? E realmente né? Ninguém gosta de estar ali quebrando cabeça, tipo, tu quer... eu só queria fazer isso aqui e era pra ter funcionado e não tá, tipo, é frustrante, assim, até para quem já tá há bastante tempo na área. E isso é uma sensação muito mais comum com quem tá começando, né? Então, realmente, é muito mais divertido quando a gente já sabe o que a gente está fazendo, que a maior parte do tempo, pelo menos, é uma coisa que tu já sabe fazer, que tu consegue entrar no flow ali. Então, o canal do Primal Gen me motivou bastante, assim. Às vezes é isso, né? Procurar pessoas que te inspiram, conteúdo que te inspira. Quanto mais a gente consome, mais a gente fica imerso naquilo, e aí acaba que nos motiva também a fazer o mesmo, né? Sim. Outra coisa que ele fala bastante é sobre tu ter projetos de zoeira, assim, de que tu vai te desafiar, eu vou, sei lá, eu quero fazer um jogo X em uma linguagem Y, que eu nunca usei. Criar desafios para ti mesmo, para te brincar mesmo, para fazer a programação como um hobby, né? Inclusive, ele tem
a teoria dele é que o burnout tem muito mais a ver com essa questão de tu tá fazendo aquilo só pelo dinheiro, só porque tu tem que trabalhar, e tu tá fazendo só as tarefas do dia a dia, ou às vezes o trabalho Menos que tu tá desafiador, né? menos desafiador, ou só estão te dando tarefa chata para te fazer. Então, tu ter esses outros desafios que tu mesmo se impõe ali. Inclusive, ele dá exemplos, assim, que ele teve um burnout e ele nem estava programando tantas horas quanto ele programa agora, que ele tá muito feliz. Então, assim, Que não tem essa é a teoria dele, né? Que tem muito mais a ver com... Não ia dizer que não tem tanto a ver com a quantidade de horas que tu trabalha, tem outras. Falei isso nos outros vídeos sobre burnout, mas tem outras causas, né? Sim. E a vida é muito louca. Às vezes tu fez um projeto ali muito louco de alguma coisa e daí tu vai fazer uma entrevista de emprego, ou tem uma tarefa específica no trabalho e tu vai se ligar, aquele negócio que eu fiz lá resolveria esse problema aqui. E aí tu já tem aquilo para falar com o teu time, ou para falar na entrevista. Então, assim, às vezes vai te trazer coisas diferenciais mesmo que vai fazer tu se destacar, né? Então, enfim, eu recomendo o canal dele para quem escuta inglês, e se não, para quem não escuta inglês, o inglês também é outra coisa muito importante, então aprendam inglês. Não é essencial só para destacar, porque eu também não quero dizer, não, você só vai poder entrar no mercado de trabalho se souber inglês, mas é muito importante, né? Tu não precisa do inglês para dar o start, para começar, isso que eu quis dizer. mas assim, tu tem que conseguir ler inglês pelo menos, porque tem muito conteúdo, artigo, por exemplo, vai sair uma nova versão do React, ou do Go, né? enfim, qualquer coisa, vai sair em inglês primeiro, é o jeito que é, infelizmente ou felizmente. Então, assim, se tu não tiver pelo menos a leitura técnica do inglês, tu já vai estar na desvantagem. Então, assim, beleza, não sei inglês, não posso começar a aprender. Não, tu pode e deve começar a aprender, mas tenta ali incluir alguma forma o aprendizado de inglês também para ter pelo menos esse inglês técnico que a gente fala, né? Pelo menos conseguir entender a parte palavreado mais técnico assim que a gente usa na programação, né? Sim. Algumas pessoas também pediram e comentaram, né, conselho para quem tá começando. Eu acho que a gente falou já bastante, né? Mas tem alguma coisa que a gente não falou? Algum outro conselho? Eu acho que a gente não falou de IA, né? De inteligência artificial. Que pode ser uma ferramenta bem útil para aprender, mas também ela pode atrapalhar bastante, né? Usar IA para aprender é uma vantagem, eu acho que a gente, por exemplo, eu e você, quando começamos, a gente não tinha. Tem que entender como que a IA funciona e que ela às vezes pode te falar uma coisa com uma certeza que na verdade não é real. Existe. Mas eu acho que ela é uma ferramenta muito útil, só que com tudo a gente tem que ter cuidado, né? Porque o que acontece? Se tu tá usando inteligência artificial no editor como Copilot, por exemplo, pode perder um pouco a questão da prática. Porque tu vai estar digitando menos e tu vai estar pensando menos, porque ele vai estar ali já tentando dar as respostas, tentando antecipar o teu próximo passo, te privando de pensar. E isso até para gente que já tem experiência, já tem vídeos, se vocês procurar, pessoas que estão começando, programadores que estão começando a desativar o Copilot. A minha recomendação para principalmente para quem está começando, seria não usar o Copilot, por exemplo, no editor enquanto tu está aprendendo, né? Tem que pensar sobre isso depois que tu já estiver trabalhando, se vale a pena ou não, porque muitas coisas da sintaxe a gente vai decorando de tanto digitar, né? E daí se tu nunca digita... Se tu nunca digita, tu não... agora eu preciso declarar uma função aqui em Go, como é que é mesmo? Eu não lembro porque eu sempre é o Copilot que escreve para mim, por exemplo. Então, para usar, por exemplo, um chat GPT da vida, eu sugeriria usar muito mais para perguntar, como se tu estivesse fazendo uma pesquisa no Google mesmo, para te entender alguma coisa. Como é que funciona tal coisa? É complicado porque é muito fácil tu simplesmente pedir o código, mas assim, tentem não pedir o código pronto. Às vezes dá vontade. Então... Tu tá ali quebrando a cabeça. Enfim, claro, eu tô falando em termos de aprendizado, né? Se você tá, enfim, trabalhando e precisa resolver um problema, é outra coisa, né? Mas eu acho que é um assunto bem importante essa questão de IA hoje em dia para quem tá... Sim, pode ser uma ferramenta muito poderosa, mas também pode te atrapalhar, então saiba como usar, né? E aí ela vai nos substituir.
Não vai, gente. Não vai, gente. Não vai, não se preocupe. Não agora, pelo menos. Eu acho que tem outro ponto que a gente não falou aqui, que é sobre o que a gente chama de soft skills. Eu acho que na questão do aprendizado, acho que as soft skills mais importantes são essa questão de organização, conseguir se organizar bem, se planejar, saber tomar notas ali, saber organizar as tuas tarefas é muito importante, tanto no momento que tu está estudando, quanto depois na hora de trabalhar. Isso é muito diferente, é um diferencial bem importante, porque às vezes tu tá numa reunião, alguém fala algum problema e tu já anotar ali, eu preciso criar uma tarefa para isso aqui, do que tu simplesmente deixar, eu vou me lembrar disso aqui amanhã, e daí amanhã tu não lembra, e daí tu passa por incompetente, porque tu não te falaram aquilo. Desorganizado. Então, assim, parece uma coisa boba, mas eu acho que na minha carreira, assim, uma das coisas que mais me ajudou, muito mais do que tecnicamente, foi essa questão da organização, porque a parte técnica tu pode ir lá e aprender, né? Claro, ali tu tem, às vezes a tarefa tem um tempo que tu tem que cumprir, mas assim, essa questão da organização eu sinto que me ajudou muito, assim, até a me destacar realmente comparado com outras pessoas por isso, né? Porque as pessoas começam a saber que elas podem contar contigo, né? Que tu não vai simplesmente esquecer alguma coisa, que tu vai estar com as tuas tarefas ali organizadas, nem que seja para dizer, essa tarefa aqui eu sei que eu tenho que fazer, mas isso aqui só vai dar para fazer no próximo mês, porque é X, sabe? Para mim também, eu acho que essa questão de organização, mas um dos meus diferenciais é essa questão da comunicação, talvez pelo meu background, enfim, mas a questão de tu perguntar, porque daí, por exemplo, às vezes tá a tarefa e tu não entendeu bem, aí tu não vai aí tu fica uma semana naquela tarefa, as pessoas acham que não vai fazendo. Tirar as dúvidas. Ou às vezes tu entrega a tarefa e não era o que as pessoas esperavam. Às vezes, aí tu pode dizer, mas então é culpa da pessoa que escreveu a tarefa errada. Pode ser, mas o problema aconteceu e tu não ajudou a resolver. Tu ter essa intuição também é muito importante para ir lá e ser o chato que pergunta, mas... E sugere também, né? Às vezes a pessoa vem com uma solução pronta pra ti, mas tu sabe que aquilo não vai dar pra ser feito daquela forma, ou tem uma melhor forma de fazer. Sim. Então, ser participativo, né? Ser ativo nesse processo e não tá lá só escrevendo linha de código, né? Sim. É bem importante, eu sinto que na minha carreira foi algo que me ajudou bastante, assim. E eu sinto que as pessoas te enxergam com olhos mais positivos de saber, não, beleza, eu sei que se o Marcelo se trancar, se eu pedir pra ele fazer, ele vai fazer, e se ele não conseguir, ele vai me avisar. Às vezes tu nem é tão bom tecnicamente, mas tu se destaca por isso. Tu se destaca por isso, né? Eu acho que eu prefiro muito mais trabalhar com uma pessoa que seja boa nessas coisas, em organização e em comunicação, do que uma pessoa ser tecnicamente muito uma pessoa incrível tecnicamente, daí ela vai lá e, nossa, ela faz uma solução maravilhosa para um problema que não existe, porque na verdade o problema era outro e ela não entendeu, sabe? Ou ela não perguntou. Então... é bem importante mesmo. É bem importante. Eu acho que é isso, então. Teve mais perguntas, claro, né? Mas... a bateria tá acabando. Sim, não vai dar para responder todas elas. Perguntaram bastante e me pediram bastante para mostrar o nosso setup. Vai ficar para outro vídeo, até porque eu tô esperando chegar um item novo. Mas quando chegar, vai sair. Daí a gente faz um tour aqui pelo setup, fala das configurações, das coisas que a gente usa. Pediram as configurações do teu Alvin também. Tem no meu... tá público no GitHub. Eu deixo o link aqui também. E é isso, então. Podem deixar mais perguntas aqui, porque a gente vai fazer outros vídeos, né? Falando mais sobre isso, ou nos vlogs também. Porque... faz parte da nossa vida, né? É isso. Obrigada por assistirem e até logo.